Colegas deputados, público que nos assiste, recentemente, eu que gosto de vasculhar as Escrituras Sagradas, a Bíblia, olhar os recados de Deus, que a quem acredita nele e nas Escrituras sabe que as autoridades são constituídas com auxílio dele, sempre me pego revisitando as Escrituras, senhor presidente, e lendo uma matéria que o padre Altair escreveu. Todos curiosos sobre as Escrituras estavam se perguntando e tentando fazer uma conta de quantas vezes na Bíblia, senhor presidente, aparece a palavra não temer e suas variações. Deputado Pedro Kemp me sopra ali 365 vezes. E me peguei, deputado Pedro Kemp, na mesma curiosidade que Vossa Excelência. E parei para pensar, será que 365 vezes é porque Deus, de certa forma, nos manda todos os dias do ano, do calendário, não temer? Será que é uma coincidência? E aí, me aprofundando sobre o tema, descobri, deputado Pedro Kemp, que não são 365, são 58 menções. Mas as suas variações, porque isso foi colocado num software pelo padre Altair, no seu blog, dá mais ou menos 127 menções. Não temais, não temerei, não os temam. E ali me perguntei, deputado... 366 vezes. Há quem diga que são 366, mas são 127. Mas o fato é, deputado Pedro Kemp, eu me perguntei, por que será que a gente precisaria encontrar essa coincidência de Deus nos dizendo todos os dias para não temer, sendo que uma só vez, para nós e para o tamanho da nossa fé, já deveria bastar? Me senti, de certa forma, um fraco, de querer encontrar esse argumento de ter que todos os dias não temer. Deus disse dessas 127 vezes, e uma vez só deve bastar para todo mundo. E eu digo isso, deputado Pedro Kemp, porque queria anunciar aqui em público, nesse púlpito, que ganhei um processo onde o governador do estado, Eduardo Riedel, pediu a cassação do meu mandato anterior, pediu que eu fosse impedido de usar a tribuna dessa casa para expor minhas opiniões, as quais, no processo que ele entrou na Justiça Eleitoral, estavam lhe prejudicando. Pediu que eu ficasse 8 anos impedido de disputar as eleições e ainda lhe pagasse multa. Ganhei, transitou em julgado, 5-0. Trago esse tema aqui na tribuna, porque desde que tomei posse, deputado Pedro Kemp, me aconselharam sobre esse processo aí conversar com o governador. E eu, sem ter o conhecimento que as Escrituras falavam 127 vezes para não temermos, não temi e resolvi enfrentar. E esse processo abre
talvez, deputado Pedro Kemp, um precedente, ou reafirma a competência dessa casa e a competência constitucional para fiscalizar os atos, os abusos, as arbitrariedades do Poder Executivo. Digo isso porque o governador Eduardo Riedel entra na história como o primeiro governador que pede a cassação e se intimida pedindo a inelegibilidade de 8 anos de um parlamentar dessa Assembleia. Este é um fato histórico. E eu gostaria de abordar ele porque eu tive que discutir constitucionalmente dentro dos autos e ganhei do que seria uma interpretação esdrúxula sobre a matéria. A única vez que os deputados foram cassados por emitir a sua opinião foi num regime de exceção de 64 a 85, onde 168 deputados foram cassados por emitirem sua opinião, por enfrentarem o sistema. E não parou por aí, deputado Zé Teixeira. Eu enfrentei um processo disciplinar na comissão de ética dessa casa, totalmente parcial, ilegal e viciado, conduzido à época já pelo então candidato e eleito vice-governador do estado, Barbosinha, que se sentia prejudicado pelo conteúdo das opiniões que eu emitia livremente na tribuna dessa casa. É importante frisar que esse processo ético-disciplinar se tratou de uma comemoração que eu fiz no momento de votar um projeto, atirando no alvo. E que a medalha esportiva olímpica, a primeira que nós ganhamos de ouro, deputado Zé Teixeira, foi porque nós sagramos vencedores desse esporte. É emblemático, porque na época que nós estávamos, que era uma pandemia, era comum a gente ver na tribuna e no telão deputados inaugurando campo de futebol, batendo bola, ou era lançamento de quadra de basquete, de quadra poliesportiva, e eu estava ali prestigiando e votando algo que era pertinente a um esporte que deu condições das pessoas se prepararem, das pessoas entenderem os meios de exercer a legítima defesa, que é o tiro esportivo. E que nós hoje, os CACs, estamos sendo perseguidos por ter essa condição.